Olá, amado, olá, amada. Que bom que você está aqui comigo no canal Sementes de Vida. Eu sou a missionária Meine Avelino, a serviço do Rei Jesus. Na mensagem de hoje, eu quero compartilhar com você alguns trechos de um lindo salmo feito por Davi. Davi, ele foi rei de Israel e ele tinha uma das características mais lindas, que era de adorar ao Senhor. Ele sabia tocar harpa e ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele buscava a Deus de todo o seu coração. Apesar de um homem que teve muitos erros, e quem não os tem, não é verdade? E até pecados terríveis. Mas Davi, ele tinha um coração quebrantado diante do Senhor. E ele almejava, ansiava pela presença de Deus. E isso nós podemos comprovar de várias maneiras pelos escritos bíblicos. E este salmo, ele reflete um cântico de adoração de Davi ao Senhor. E você sabe por que eu estou enfatizando, trazendo estes textos para que nós possamos meditar neles? É porque existe um propósito. E esse propósito tem a ver com Cristo e comigo e com você. Quer descobrir qual é? Então vem comigo. Antes de lermos alguns trechos dos Salmos de autoria de Davi, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre esse livro maravilhoso. O livro de Salmos, com certeza, é um dos mais lidos da Bíblia. E ele é uma coleção de 150 poemas. Esses poemas, eles expressam uma variedade de emoções. Muitas vezes você vai ver amor e adoração a Deus, contemplar a dependência de Deus em circunstâncias desesperadoras. Também tem temática sobre a batalha que enfrentaram naquela época, o medo, a confiança em Deus. Outros temas sobre o pecado, o sofrimento que o pecado traz, o pesar, as consequências dele. Outra temática é sobre a caminhada com Deus, mesmo em caminhos difíceis de percorrer. Gratidão pelo cuidado do Senhor, devoção à palavra de Deus, confiança no triunfo dos propósitos do Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é bem variado em termos de temática e ele tem outros autores que não somente Davi, mas com certeza Davi foi o que mais compôs os textos de Salmos. E o título em português, ele vem da palavra grega psalmos, que na tradução do hebraico, mismor, significa canção. Também o livro do nome hebraico é Terrilim, que significa louvores. Por quê? Porque, como já foi dito na introdução, esse uso característico desses cânticos eram oferecidos a Deus na adoração pública. Se formos falar um pouco mais sobre as características da literatura poética de Salmos, nós vamos ver que as categorias básicas incluem lamentos. Eram salmos de lamentos, eram aqueles cuja função principal era apresentar uma situação problemática diante do Senhor. E com certeza pedindo ajuda a Deus. Problemas enfrentados pelo povo de uma forma geral, como também lamentos individuais que algum membro em particular estava sofrendo. E essa, com certeza, é a maior categoria do saltério. Cerca de 1/3 de todo o saltério refere-se aos lamentos, refere-se a essa problemática diante do Senhor pedindo ajuda. Mas também há salmos de hinos de louvor, cujo principal objetivo é chamar a atenção do povo de Deus a admirar os atributos do Senhor, os seus feitos, de louvar a sua benevolência, o domínio dele, a sua soberania, falando sobre a criação, sobre as características da deidade de Deus, ou seja, da sua divindade. Também tem outro tipo de salmos, que são os salmos que entram na categoria de ação de graças. Esses agradecem a Deus por sua resposta a uma petição. E tem os hinos que também celebram a lei de Deus. Um muito conhecido, inclusive é o maior texto que existe na palavra de Deus, é o Salmo 119. Também é um salmo de Davi, que fala das maravilhas da Torá. A Torá era a lei de Moisés. E ajudam os adoradores a aspirar, obedecer plenamente à lei do Senhor. Também há salmos de sabedoria. Eles tiram temas dos livros de sabedoria, como o livro de Jó, de Provérbios, de Eclesiástico, de Cântico dos Cânticos, que é o livro de Cantares.
e transformam esses tópicos de sabedoria em canção. Um exemplo disso a gente pode citar o Salmo 1 e o Salmo 37. Há também os salmos de confiança, que são canções de confiança, que capacitam os adoradores a aprofundar sua confiança em Deus diante de qualquer tipo de circunstância difícil. Exemplo, Salmo 23, a conhecida e tão famosa frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o maravilhoso é porque nós podemos crer nisso. É uma verdade poética. Também tem os salmos régios. Esses estão preocupados com a monarquia davídica, com a bênção para o povo de Deus. Alguns desses são orações, como por exemplo o Salmo 20. Eles retratam também o governo do rei, de tal forma que somente o Messias, ou seja, Jesus, o enviado de Deus, podia completá-lo plenamente. Um exemplo disso é o Salmo 2. Também há os salmos históricos, que eles tiram uma lição da história dos relacionamentos de Deus com o seu povo. E eles geralmente têm um enfoque coletivo, como por exemplo o Salmo 78. Também e salmos proféticos, que estes encoam os temas encontrados nos profetas, chamando o povo de Deus à fidelidade, na aliança, no compromisso com o seu Deus. Exemplo, Salmo 81. Agora vamos nos deleitar em versos lindos, muito expressivos de adoração, de declaração de amor a Deus, feitos por Davi. Me refiro aqui a alguns versículos do Salmo 18, mas depois nós vamos ler também versos do Salmo 31, também de autoria de Davi. Esse Salmo 18, Davi ele estava agradecendo a Deus porque Deus havia livrado das mãos de Saul, que Saul estava perseguindo Davi. E ele diz assim a Deus: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. No meu desespero, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Com a tua ajuda, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? Amados, sinceramente, enquanto eu li esses versos, eu mesmo me identifiquei, porque quem nunca passou por problemas, por gratidão a Deus por ter livrado de alguma situação difícil. E Davi se expressa com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Eu acho lindo esse salmo. E eu muitas vezes tomei esse salmo para ser a minha declaração a Deus, dizendo exatamente assim: eu te amo, ó Senhor. Isso é maravilhoso. Nós fazemos muitas vezes declaração de amor ao marido, namorado, não é verdade? Ao filho, à mãe, enfim. Às vezes fazemos declarações de amor. Mas você tem lembrado de declarar o seu amor a Deus? Foi quem lhe criou, quem lhe forma e trabalha em seu ser de uma maneira tremenda, para que você seja cada dia imagem e semelhança dele, para que você carregue a natureza dele dentro de você, para que você verdadeiramente seja chamado filho de Deus, para que você seja um verdadeiro adorador. Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam, e ele trabalha nas circunstâncias ao nosso redor, mas também trabalha em nós para nos aperfeiçoar. E nós precisamos ser gratos a Deus, precisamos ter essa sensibilidade para adorá-lo, para agradecer, para amá-lo verdadeiramente. Não pelo que ele pode fazer por nós tão somente. Não, mas amá-lo, não só pelas suas atitudes, mas pelo seu caráter, pelo seu ser maravilhoso que ele é. Então Davi, ele tinha essa intimidade com Deus. Davi buscava constantemente a face do Senhor. Quando eu digo que Davi era adorador, quando Davi entoava os cânticos e muitas vezes com a harpa, quando eu falo em adorador, eu não estou falando necessariamente de uma pessoa que saiba tocar um instrumento. Não, você precisa ser um verdadeiro adorador.
em suas atitudes, em seus pensamentos, em seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Ser que expressa amor a Deus. Nós somos feituras da mão do Senhor. E Ele nos criou para sermos seus adoradores e seus filhos amados. E Davi expressou isso de uma maneira tremenda. E ele exalta o poder de Deus, a grandeza de Deus, o senhorio de Deus. E ele diz: o Senhor é meu penhasco. Ele demonstra aqui que ele reconhece a força, ele reconhece que Deus é quem o liberta, porque ele diz: quem me liberta é o meu Deus. E ele diz que nele ele encontra abrigo, rochedo. Ah, irmãos, pois quem é Deus além do Senhor? Não existe outro. O próprio Senhor já disse isso em Isaías. Ele diz: não há outro Deus senão o Senhor. Não existe outro. Nenhum Deus houve nem haverá. Deus é Deus. De eternidade a eternidade Ele é Deus. E agindo Ele, quem impedirá? Ele é a rocha que precisamos estar firmados. Então, amados, esse é um cântico lindo que Davi cantou as palavras deste hino de louvor ao Senhor, quando Deus o livrou das mãos de seus inimigos e das garras de Saul. E nós podemos nos identificar com isso, podemos proferir estas palavras como uma oração ao nosso Abba Pai, ao nosso Paizinho, uma declaração de amor àquele que nos criou para o louvor da sua glória, um reconhecimento de sua grandeza e majestade, uma afirmação confiante que Ele nos ouve. Sim, Ele nos ouve, e não só isso, Ele nos socorre, ajuda-nos nas batalhas, porque assim como Ele foi com Davi, Ele é com você, Ele é comigo, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Não existe nada que nosso Deus não possa fazer. Ele é grande, Ele é o eu sou. E assim, eu e você podemos dizer que Ele é o meu e o seu amado. Senhor, força, penhasco, fortaleza, libertador, Deus, abrigo, rochedo, escudo, poderoso, salvador, torre forte, socorro, ajudador, caminho perfeito, palavra verdadeira, rocha. Todas essas atribuições a Deus, eu estava justamente enfatizando as próprias palavras de Davi, extraídas aqui deste salmo, para que nós pudéssemos perceber que só nesses versículos, quantas coisas, quantas qualidades Davi atribuiu a Deus. Esse é o Deus que nós também servimos. É o Deus que nós devemos amar. E Davi fala isso também no Salmo 31, verso 23 e 24 diz assim: amai o Senhor, vós todos os seus fiéis. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes retribui com largueza. Sede fortes e corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha declaração a Deus. Dizer: eu te amo, ó Senhor. Rocha minha, glória a Deus. E eu gostaria que você também deixe nos comentários uma declaração ao Senhor. Diga algo de amor a Ele, porque Ele é digno, Ele é merecedor. A Ele toda honra e toda glória. Você é capaz de amar a Deus, declarar isso, que não seja somente dos lábios para fora, mas seja do sentimento do seu coração. Você externando e dizendo que Ele é o amado da sua alma. Glória a Deus. Fale o que você quiser a Deus. É seu momento de declarar e deixe por escrito, porque as nossas palavras, elas são poderosas em Deus. E aquilo que escrevemos também, quando fazemos com dedicação ao Senhor. O intuito deste vídeo não é trazer uma palavra eloquente, é trazer ao seu coração a importância de você amar ao Senhor. É algo que parece ser tão simples, mas é muito sério e poderoso, porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E isso quem disse não foi Davi, isso quem disse foi Jesus. Então guarde os mandamentos do Senhor e verdadeiramente o ame, porque Ele já lhe ama e lhe aceita do jeito que você é. Ele está dizendo aqui neste momento para você: eu te amo e eu te perdoo. E Ele quer fazer morada em seu coração e caminhar lado a lado com você. Dê essa oportunidade a você mesma
não é a Jesus não, porque quem precisa dele somos nós. Ele nos quer para ele. Nós é que precisamos reconhecer a dependência e a submissão a ele. Então, não é uma palavra inovadora de jeito nenhum. Esta é uma palavra de reflexão, de vida, para que eu e você possamos obedecer ao Senhor e amá-lo todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E somente assim nós seremos verdadeiramente felizes, bem-aventurados. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, sua vida. E não se esqueça, o Senhor peleja por você. O Senhor, Ele fortalece todos que confiam e esperam nele. Então, continue confiando e esperando no Deus que tudo pode realizar na sua vida. Vamos orar? Paizinho santo, amado, querido Senhor, ó Pai, a Ti eu elevo a minha voz juntamente com cada um dos ouvintes aqui, Senhor, deste canal, Pai. E também, Senhor, sabendo que eles não são somente ouvintes, mas são praticantes da Tua verdade, da Tua palavra. Anseiam, Senhor, estar, Senhor, adorando o Teu nome, bendizendo, Pai. Ó Pai, que nossos sentimentos, o nosso coração esteja devotado a Ti. Que nós tenhamos sim, Senhor, tempo na nossa agenda, espaço no nosso coração. Ó Pai, que nós tenhamos, Senhor, o desejo, o anseio, Senhor, mais e mais da Tua presença. E possamos declarar isso sem nenhuma vergonha, como o apóstolo Paulo mesmo ensinou aos Romanos. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Nós cremos em Ti, Senhor, nós esperamos em Ti. Ah, Deus, e nós Te amamos. Nós queremos declarar isso. Queremos provar isso obedecendo a Tua voz e a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um que está ouvindo esta oração nesse momento. Cada situação difícil, Senhor. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai. A família, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, Senhor. Ajuda, Senhor, porque nós não somos nada sem Ti. Ah, Pai, em nome de Jesus, que haja um sentimento, Senhor, de dependência, Senhor, em relação a Ti. Para que nós venhamos, Senhor, ver as maravilhas da Tua lei, usufruir delas, Pai. Estar contigo, Senhor, lado a lado. Ó, Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença. Ah, Deus, nesta oração, eu quero tão somente enfatizar, engrandecer e agradecer a Tua presença em nossas vidas, que faz toda a diferença. Nos ensina, Senhor, a honrar a Ti, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ah, é maravilhoso falar com Deus. Isso é orar, é você ter um diálogo com Deus, você conversar com Ele, interceder. É você apresentar pessoas, famílias, vidas a Deus. E você aqui que está comigo no canal Semente de Vida, você tem a oportunidade de ser esse arauto de Deus, de ser esse semeador, de ser esse mensageiro de boas novas. Então compartilhe este vídeo. É uma mensagem singela, é uma mensagem que toca os nossos corações, eu creio assim, porque tocou o meu, acredito que tenha tocado o seu também, trazendo um refrigério, uma paz interior. Quantas pessoas estão atribuladas e precisam saber que Deus ama e também precisam aprender a ter um relacionamento com Deus, a dizer que também o ama e viver esse amor através da obediência à palavra. E nesse mundo corrido, muitas vezes a gente não tem tempo para parar e declarar amor a Deus, mas precisamos. Então, dê esse alerta a alguém, compartilhe esse vídeo e o Senhor é contigo, comigo, conosco em nome de Jesus. Amém? Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva, porque tudo isso nos ajuda aqui a fortalecer aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Beijo, cheiro, Shell. Fui!